Boa noite, Natália. Ei, D'Angelo, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Adorei a introdução aí, muito bacana. Maravilha. Família tá bem, Natália? Todos em paz aí? Tudo, graças a Deus. Show de bola. Doutora Natália Bittencourt, ela tem pós-doutorado no Centro de Pesquisa do COI, é coordenadora da fisioterapia do Clube Atlético Mineiro, editora associada da JOSP. O currículo é muito amplo, é muito vasto. Vocês podem depois consultar, agora a plataforma Lattes já está de volta, vocês podem consultar o Lattes dela, é de excelência. Realmente é um dos, como eu falei, é um dos grandes nomes da fisioterapia esportiva do nosso país. É um prazer, Natália. Muito obrigado pelo pronto aceite do convite quando eu fiz. Eu, desde aquela vez, eu já não me recordo exatamente quando foi, você ligou para mim para uma informação. Você lembra disso? Eu Lembro. lembro, eu estava no Into, aí você ligou para mim, a gente conversou e tudo. Naquela época eu já tinha algum plano de fazer algo, te trazer para um convite assim, para um evento assim. Então, tá aí, tá consolidado hoje então. Muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada. É um tema muito relevante, né? As informações que você trouxe no início da live foi muito legal. Assim, eu fiquei surpresa com o percentual de aumento, né, das cirurgias de LCA. Me chamou muita atenção esse dado que você trouxe do SUS. E com certeza você é uma referência para todos nós e tem uma grande responsabilidade que é de estar à frente do INTO, né? Então, o INTO é uma referência para todos nós. Então, fico muito honrada com o seu convite. E esse assunto para mim está no meu coração, né? Porque eu sou uma paciente de LCA, né? Eu me tornei em Somos, fisioterapia, pois é. somos, somos. É, a sua lesão, então vamos lá, já quero saber mais disso. Quando é que foi a sua lesão? Você era atleta, é isso? Fala um pouquinho pra E gente. eu jogava vôlei e com 17 anos eu tive a minha primeira entorse, né? Então eu tive três entorses e aí a última eu acabei tendo lesão de LCA. Fiz a cirurgia aqui em Belo Horizonte, na época eu jogava vôlei no Pinheiros, em São Paulo. E aí eu resolvi parar para estudar vestibular e fui e tomei a decisão de fazer fisioterapia, né? Então, ser paciente de fisioterapia me tornou uma fisioterapeuta, né? Então é muito legal essa história, eu sempre gosto de contar porque faz parte, né? É interessante. E eu também. Eu fiz duas cirurgias no joelho, ainda poderia ter feito uma terceira. Fiz um reparo também de LCA, meniscectomia, reparos de menisco. Fiz alguns procedimentos aí no joelho. E é uma experiência, Natália. Bom, agora que, vamos dizer, deu tudo certo, né? Eu também a minha também foi mais ou menos nessa época, exatamente nessa idade que você citou, que você teve também. Mas é interessante que agora a gente pode dizer assim, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, o quão importante foi essa experiência, né? A gente vivenciar o outro lado, porque muitas vezes a gente não sabe, principalmente nessas cirurgias de alta complexidade, cirurgias que exigem um tratamento longo, exigem comprometimento, né? Não é fácil você estar sempre com uma motivação lá no alto para realizar o tratamento fisioterapêutico, né? Eu acho que essa vivência do outro lado certamente te fez e eu vejo que me faz, sim, um melhor fisioterapeuta. Com certeza, eu falo com os meus alunos, todo fisioterapeuta tem que ter uma dor, tem que ter uma lesão, tem que ter uma lombalgia, torcer o pé. É muito bom estar do outro lado e aumenta nossa capacidade de empatia, né, com o paciente. Então, Exato, é isso. é muito legal. É. Exato. Pois bem, eu vou começar já minhas perguntas aqui para você. Você viu lá, se você for dar uma chegada lá no meu feed, você vai ver o quão ansiosos estavam os colegas pela tua live. Muito legal ver isso. E já adianto aqui, os colegas podem enviar as perguntas, pode ser diretamente aqui nos comentários ou sempre fica mais organizado, mandarem aqui na caixinha com a interrogação. Vocês podem ficar à vontade de mandar as perguntas aqui ao longo do bate-papo com a Natália, tá? Queria saber, Natália, assim, de cara, diz para mim quais são os dois, vamos lá, vou trabalhar com dois erros comuns dos fisioterapeutas em relação à nossa temática, em relação aos critérios de evolução e alta após o reparo de LCA.
D'Angela, essa sua pergunta é muito importante. E antes de responder, eu vou só dar uma boa noite para todo mundo que está aqui. Eu já vi muita gente, muitos amigos nossos, né? E colegas que são, né, de referência para a gente também. Então, fico muito feliz da nossa audiência e estar super qualificado, né? O primeiro erro do fisioterapeuta é não avaliar a força de forma quantitativa, tanto dos isquios quanto do quadríceps, né? Então, eu vejo grande essa dificuldade do fisioterapeuta. Eu acho que o pessoal fica muito ligado e preso ao isocinético, né? Então, não tendo isocinético, as pessoas não avaliam, né? Então, e que é um dos critérios importantíssimos de evolução positiva, né? Depois da cirurgia. Então, assim, eu costumo, né? Eu dou muita aula, viajo o Brasil todo, dou muito curso, e a principal questão, quando eu pergunto do LCA, vocês avaliam a força de quadríceps? E a maioria fala que não. Então, nós estamos em 2021, com a quantidade de evidências que a gente tem. Então, é o famoso se vira nos 30. O fisioterapeuta não pode deixar de avaliar a força de quadríceps no pós-operatório de LCA, né? E o outro erro que eu vejo e que eu estou me aprofundando muito é o final da reabilitação. Eu acho que a gente tem um gap muito importante, porque a gente não faz um bom trabalho de potência e de pliometria. E nesse momento que eu acredito que é o gap que existe numa quantidade grande de relesão. É claro que não é só por causa disso, mas eu acredito que os achados na literatura, inclusive, são relacionados a isso, né? A falta de conhecimento prático e científico do fisioterapeuta relacionado a essa variável, que é a variável de potência, né? Então, eu sempre aprendo com meus colegas da educação física e agora eu estou aprofundando muito nesse tema, porque como eu estou, né, na coordenação lá no Atlético, a gente teve a gente está com uma quantidade importante, né, de LCAs, e eu sou motivada pelos meus atletas, né? Então eu quero sempre levar a melhor reabilitação para eles, porque eu sei o tanto devastador que é a lesão, né? Eles ficam praticamente um ano sem treinar, porque a cirurgia, a reabilitação hoje são 9 meses para atletas jovens. Então a gente precisa aprofundar e melhorar os nossos critérios, principalmente no final da reabilitação, né? Então são esses dois principais erros que eu vejo que a gente precisa melhorar, né? A avaliação de quantitativa do quadríceps, do isquio, né? Da musculatura do membro inferior e a potência. Então, já que você levantou a bola, fala um pouquinho pra gente, Natália. E achei ótimo você sinalizar essa questão do isocinético, porque às vezes eu vejo como uma bengala das pessoas dizer assim, não tem isocinético, como é que eu vou avaliar? É uma tremenda bengala, tá? Então, pensando num ambiente, vamos botar assim, mais simples, num consultório, ou numa clínica, vamos lá, algo de pequeno porte a médio porte, o que você indicaria para fazer essa avaliação de força do quadríceps? O que teria de ferramenta? Vamos assim, abaixo inclusive de um handheld, abaixo de um handheld. Não sei se eu estou pedindo, se eu estou forçando muito a barra, mas Não, acho que teria. essa sua pergunta é importante, né? Assim, primeiro, sobre o handheld, né, que é o dinamômetro manual, eu acho que hoje o fisioterapeuta ele tem que investir, ele tem que comprar um equipamento de avaliação de força. Eu tenho usado muito lá no Atlético, mas muito mesmo, assim, para avaliar adutor, abdutor, quadríceps, isquio, de forma complementar com os outros testes que eu vou falar agora. Uma das nossos desfechos é força, né? Então, como é que a gente não mensura do ponto de vista quantitativo, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Então, o físio tem que guardar dinheiro, tem que economizar e tem que investir num dinamômetro manual. Enquanto não chega esse momento, ou para situações que a gente, de fato, essa dificuldade, porque eu sei da realidade, óbvio, da fisioterapia no Brasil, eu fiquei na minha prática muitos anos sem ter o handheld, e por isso eu acabei também desenvolvendo outras formas de fazer avaliação quantitativa, né? Então, eu usei durante muito tempo o teste de 10 RM no banco flexor e no banco extensor, que é uma forma, né? Qualquer lugar de fisioterapia tem banco extensor, tem banco flexor, e se não tiver, tem sempre uma academia do seu lado que você pode ir lá
ficar amigo do dono da academia, propor uma parceria e fazer avaliação com os seus pacientes lá. Né? Então, o teste de 10 repetições, ele é um teste que foi... Ele tem até uma publicação disso, que foram alguns os fisioterapeutas aqui de Belo Horizonte, que eles fizeram até uma associação com o isocinético. E a gente consegue, sim, ter uma proximidade dos valores de torque. Então, acaba que eu construí uma planilha na época para facilitar as contas, porque é muita conta, né? Você tem que fazer cálculo de alavanca, você tem que fazer cálculo da soma da perna, gravidade, enfim, né? Peso corporal, para você considerar que aquela avaliação de 10 RM é equivalente a um torque do isocinético. E aí, hoje, eu acabo usando o FAST, né? Que é o aplicativo que a gente desenvolveu, que já tem essa fórmula dentro do app. Então, no aplicativo, se você puxa a avaliação de LCA, de membro inferior, que lá tem, você consegue fazer o input dessas variáveis e o aplicativo calcula para você igual o output do isocinético. Ele te dá a razão agonista, antagonista, e ele te dá a assimetria entre pernas. Então, é uma variável, é uma forma muito fácil de fazer. Você põe a pessoa no banco extensor, acha a carga que ela consegue fazer até 10 repetições máximas. E aí você injeta, né, coloca os dados no aplicativo e ele te dá de forma automatizada. Então é muito rico isso, né? E muito fácil de fazer no dia a dia, né? Não tendo nem o banco extensor e o banco flexor, são algumas opções que a gente pode fazer. A gente pode fazer o próprio teste do posterior, né, dos isquios, que é o SLHB, que é o Single Leg Bridged Hamstring Test, né, que a pessoa coloca o calcanhar no banco com altura de 60 centímetros e faz o número máximo de repetições, porque é uma avaliação não de flexores do joelho, mas de extensores de quadril, mas te dá uma noção da proficiência ali dos extensores de quadril, que é uma informação também relevante. E na ausência para o quadríceps, você pode fazer também o sentar e levantar da cadeira. E medir o número, né, contar o número de repetições que a pessoa consegue, comparando com o lado não operado. Né? Então, é um teste, aí você observa padrão de movimento, se a pessoa está inclinando muito o tronco, se ela consegue fazer sem o valgo. Então, são todas observações que você pode detectar. Inclusive, é um dos critérios de evolução no 12º mês, que a gente usa muito, que é o paciente ter essa capacidade de sentar e levantar da cadeira com a perna operada. Né? Então, dei aí várias opções de medida quantitativa que eu espero que ajude nossos colegas aí. Você vê, teste não falta. Teste Não não falta falta. teste. Tem muito teste físico que pode ser realizado. Alguns com boas normalizações, inclusive, né, com evidências bem consolidadas em relação a um padrão, a uma referência. Outros nem tanto, mas não falta. Realmente não falta. Tá? São bengalas, simplesmente bengalas que os fisioterapeutas usam muitas vezes. Essa provocação é boa, essa provocação é importante. Né? Para potência, Natália, você sugere algo para avaliação ou é muito mais naquele dia a dia, é muito mais no acompanhamento? Porque muita coisa acaba sendo, sim, ainda pelo feeling. Uhum. Né? O que você me diz sobre a potência? Como é que é a tua prática diária? O Danja, essa pergunta é muito legal, porque é exatamente o ponto que eu estou me aprofundando muito. Né? Então, a gente criou os critérios para os pacientes chegarem na fase de potência. Então, eu estou até escrevendo um editorial sobre esse passo a passo. Eu montei uma escadinha para facilitar a vida do fisioterapeuta e do próprio atleta, né? Do paciente, para ele visualizar aonde ele tem que chegar e quais são as metas que ele tem que atingir em cada uma dessas fases. Então, estou super Muito motivada, aí legal. já estou escrevendo e espero publicar rapidamente, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Mas para atingir a métrica a fase de potência, que normalmente a gente começa a fazer em torno do 6º mês, mas não é só o mês que garante isso, ele pode chegar no 6º mês, mas sem as condições de critérios objetivos para atingir potência. Então, o primeiro teste que a gente faz é se o paciente consegue fazer o agachamento livre com 1,5 do peso corporal dele, né, da massa corporal. Então, ele tem que ser capaz de agachar com 1,5 da massa corporal. Então, é um dos critérios que a gente usa para saber se esse paciente tem força máxima antes de fazer o trabalho de potência. Lembrando que antes de começar a série de potência, a fase, o mês da potência,
os atletas e os pacientes têm que conseguir fazer a série de força máxima, né? Que são em torno de 90% do RM, com séries de 3 repetições, ou seja, uma série com repetição baixa, mas com a carga muito alta, em torno de 5 séries de 3 repetições, para o paciente ganhar força máxima antes de começar o trabalho de potência. E, por fim, a gente acaba utilizando o aplicativo MyJump. A gente pede para o paciente fazer um drop jump e o aplicativo ele te dá a altura do salto e o tempo de contato. A partir dessas duas variáveis, ele calcula o índice de força reativa, que a gente chama de RSI, que é um termo em inglês que fala da força reativa. Então, essa força reativa ela tem que estar em torno de 1,5, que é um dividido pelo outro, ele dá uma razão, é como se fosse a razão agonista-antagonista. 1,5 significa que o atleta e o paciente já consegue fazer a carga de potência. Se ele não atingir 1,5, você ainda tem que trabalhar a força máxima. Então, é um teste muito fácil de fazer. O MyJump tem no celular, a gente consegue usar. E você paga, acho que, um valor anual, né? Não é caro. E ele já te dá esse cálculo todo pronto, né? Você consegue fazer diferença entre pernas, você consegue calcular o counter movement jump, o squat jump, mas a gente usa mais o drop jump. E aí, essas duas variáveis principais têm nos guiado para o início do trabalho de potência. E, adicionalmente a essas variáveis de potência, a gente avalia também o no isocinético para saber se ele tem no mínimo 80% do índice de simetria entre pernas, os hop testes, claro, porque se você vai começar a fazer o trabalho de potência, que é introduzir pliometria, o paciente tem que conseguir pelo menos fazer um hop test. Então, a gente acaba avaliando o hop test no 5º mês, normalmente, em torno de 20 semanas. E o tuck jump, que é um salto consecutivo, né? O paciente faz em torno ali de 10 saltos bipodais, quase que alcançando o joelho no peito, e você filma e observa qualitativamente como que esse paciente está fazendo os saltos. E aí você tem dicas do que melhorar nesse paciente antes de iniciar a pliometria. Então, são dicas aí, né, de evolução e que ajudam bastante a gente a iniciar o trabalho de pliometria, né, de potência. Legal. Você tem usado o Q9 para essa videometria? Não, mais qualitativo mesmo. A gente usa, porque o que a gente a gente na verdade usa o Coach My Video e tem um outro technique, eu acho, que a gente consegue fazer essa análise do hop test, o ângulo de aterrissagem. Então a gente acaba usando tanto o hop test no plano frontal quanto no plano sagital, e no plano frontal a gente avalia, óbvio, o valgo, mas no plano sagital a gente também avalia o ângulo de aterrissagem, porque existem alguns estudos mostrando que quando o paciente, mesmo ele atingindo 0 de assimetria entre as pernas na distância alcançada do hop, eles têm uma diminuição do ângulo de aterrissagem, que reflete uma fraqueza de quadríceps. Então, é aquele falso que tem no falso negativo, na verdade, do hop, e aí a gente acaba acrescentando o ângulo de queda. Perfeito, perfeito. Ó, antes até de passar para uma nova questão minha aqui, vou dar uma olhada que já tiveram algumas perguntas aqui, você deve ter reparado, né? Inclusive a gente vai ter uma live na semana que vem, que a gente vai abordar a parte de videometria. Estou dando um spoiler aqui, vai vir um convidado também para falar dessa parte de videometria. Estão perguntando aqui sobre a mecanobiologia do reparo do LCA. Como fica a mecanobiologia? Sai um pouquinho do tema, né? Mas você quer falar alguma coisa disso, Natália? Ô, D'Angelo, olha só, é uma questão muito interessante, porque na literatura, que eu acho que é legal a gente discutir, eu não vou entrar profundamente, senão depois se você quiser falar, você fica à vontade. Mas o que eu fico atenta na literatura é que é o seguinte, a gente tem 2 tipos de estabilidade, né, no pós-cirúrgico do LCA, que é muito discutido na literatura, que é a estabilidade mecânica, que é dada pelo ligamento, e a estabilidade dinâmica, que é dada pelo controle neuromuscular e pela força. Então, existem vários estudos mostrando que a estabilidade mecânica apenas não garante
estabilidade funcional e qualidade de vida e qualidade esportiva para esses pacientes. Então, isso é muito importante porque muita gente acha que basta fazer o reparo e basta ter toda a recomposição ligamentar, biológica, etc., que você já tem garantido a estabilidade do joelho. E não necessariamente, porque entram naquela discussão do Cooper e não Cooper, que são aquelas pessoas, né? Os Coopers são aquelas pessoas que não têm o LCA e que são funcionalmente conseguem ter sucesso funcional, né? Então essa discussão é muito legal e isso eu lembro do Sérgio fazendo essa discussão há 20 anos atrás, quando eu estava na graduação ainda. E até hoje as pessoas e tem os estudos mostrando. Agora, o que mais me chama atenção, estava lendo recentemente sobre isso, é que muitas vezes a pessoa ela entra numa reabilitação antes de tomar a decisão se ela vai fazer cirurgia ou não, ela não tem um ligamento, ou seja, ela é instável mecanicamente, mas ela começa a fazer fisioterapia, ela faz o tratamento neuromuscular e ela se torna estável dinamicamente, mesmo sem o ligamento. A gente ainda não tem exatamente os preditores para isso, né? Ainda isso ainda está caminhando, estamos caminhando para isso, né? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem opera? Quem é que deve operar? É Exatamente. claro que algumas características, até o tipo de paciente, o atleta já nos dá alguma informação, mas tem muita coisa para se descobrir, certamente. Sobre a questão do ligamento em si, tem estudos que mostram que demora 2 anos para o enxerto virar um ligamento com a mesma característica biológica. E será que, né? Porque normalmente é um tendão que vai virar ligamento. Então, assim, tem todas as questões específicas do tecido que talvez nunca vão ser recolocadas, né? Vamos colocar assim. Concordo. Talvez nunca. Igual não vai ser. Igual não vai ser. Realmente, concordo. Ó, a gente estava conversando aqui eu acabei citando o handheld, né? Aí colocaram aqui, ó. Primeiramente, obrigado pelos colegas que estão. A pergunta aqui, agora do Marcelo. Há alguma angulação específica dessa avaliação com dinamômetro manual? Normalmente, a medida ela é em torno de 90 graus. Os estudos, né, pelo menos assim, o que tem de dado da literatura, você coloca o joelho a 90 graus e coloca e estabiliza o dinamômetro, tanto para você fazer extensão quanto para você fazer flexão. Perfeito. Perguntaram até, ó, Estácio, Matheus, obrigado pela pergunta também. Qual o nome do estudo brasileiro dos 10 RM? Já estão querendo saber aqui, legal, estão querendo estudar legal aqui, ó. É muito legal. Gente, eu não lembro, me desculpa, porque esse estudo, você consegue pegar no Google, ele talvez é alguma coisa do tipo 1RM, banco flexor, banco extensor, mas um dos autores é o Jorge Sabino e o Cristiano Assunção. Então, se vocês colocarem o nome deles no Google e no Cielo, é capaz de vocês acharem. Mas como eu falei para vocês, no próprio Fé já está tudo pronto, né? Então facilita muito também para quem quiser a Certamente. praticidade do aplicativo, né? Claro, certamente. Perguntaram também aqui, Marcelo, tem alguma predição de carga de 1 RM a partir da utilização da dinamometria? Marcelo, eu não sei, porque na dinamometria a gente tem. A gente poderia considerar que na dinamometria a pessoa fez a força máxima, né? E a partir dessa força máxima você calcularia o RM, por exemplo. Mas eu não acho que dá para fazer, porque normalmente os cálculos de um RM eles são relativos à carga que o paciente consegue fazer, né? E aí você teria que transformar newton metros em quilo. Dá para fazer, né? Porque é uma transformação matemática. Mas normalmente a gente acaba fazendo direto o RM. Né? Então, se o paciente. Por isso que o teste de 10 RM é interessante, né? Porque o teste de 1 RM ele é muito difícil de você conseguir fazer no dia a dia. Né? Então, no final das contas, o 10 RM é uma forma de fazer um teste que você quase aproxima de um RM e, portanto, você consegue atingir os valores percentuais que você quer alcançar, né? Seja 80%, 100%, enfim. Então, esse cálculo 10 RM, na fórmula que eu falei para vocês, que tem a fórmula do FAST, ele já faz uma projeção de 1 RM. Então, a gente tem uma tabelinha dentro dessa fórmula que fala assim, a pessoa conseguiu fazer 8 repetições. 8 repetições equivale a X% de 1 RM. E aí você consegue fazer a predição dos exercícios a partir disso.
Perfeito. Tá aqui, voltei aqui, achei a sua, João. Tá aqui, ó. Perguntaram aqui, Natália, qual é a diferença das avaliações em um isocinético específico e o QNEL? Pois é, eu estou precisando de alguém para me ajudar a entender o Quinel. Eu tenho muitos amigos do futebol que usam o Quinel, e eu não sei, eu não tive ainda contato direto com o Quinel para entender a parte biomecânica específica do que diferencia ele para o isocinético. Então, eu vou ficar te devendo essa resposta. Talvez o Robson, que está aí na live, consiga explicar. Ele trabalha no Palmeiras. Perfeito, perfeito. Obrigado também pelo prestígio aí. Natália, bom, como você já citou alguns, inclusive aqui, tem uma gama enorme de fatores que podem ser considerados aí para evolução e para alta após o reparo de LCA. Eu vou sinalizar alguns aqui e você fica à vontade de explanar sobre eles, muito ou pouco, é contigo. Eu vou jogar para o alto aqui, você como uma ex-atleta de vôlei vai saber bem conduzir. Então, em relação a critérios de evolução e alta, tem alguma influência, por exemplo, informações como idade, sexo, essa parte de características pessoais tem influência? Como é que funciona isso? Tem. Hoje, a idade, né, os atletas e os pacientes abaixo de 24 anos, mais ou menos, a gente realmente está esperando os 9 meses para fazer a liberação. Né? Então, a gente usa combinado tempo e critérios funcionais. Para pacientes mais velhos, a gente pode cair para 6 meses, dependendo, claro, dos aspectos funcionais. Então, se 6 meses a pessoa atingiu 6 meses, mas não atingiu os critérios funcionais, não libera. Né? Então, isso é importante deixar muito claro, né? E lembrando que a gente não pode deixar o paciente ter alta sem a gente fazer a parte de pliometria, né? Isso é super importante, como eu falei no início da nossa live. E as mulheres, por que isso, né? É importante eu lembrar essa questão da idade, porque já tem vários estudos mostrando que os atletas jovens têm maior risco de uma relesão, né? Então, o primeiro ano ali é muito devastador, chega a ser de 30% a 40%. Né? Então a gente tem que ter uma atenção redobrada aí para os jovens, para eles não voltarem de forma precoce, né? E isso é muito interessante porque quando eu fui fazer a primeira reabilitação minha de LCA de uma atleta, né, de vôlei, a gente estava em busca na época dos 6 meses, né? De quanto mais rápido a reabilitação de LCA, melhor. E hoje não Eu ainda mais, lembro né? dessa época. Pois é, hoje não mais. Então a gente está tentando fazer os 9 meses de uma forma bem feita, mas realmente, assim, hoje o que eu vejo de desafio para quem não está no clube, para quem está na clínica, né, ou em algum outro tipo de serviço, é você manter o paciente durante os 9 meses. Né? Esse eu acho que é o processo mais difícil. E aí eu acho que o fisioterapeuta tem que ser muito criativo, né, para estabelecer metas. Então, às vezes, o paciente faz um trabalho em conjunto com a academia e você coloca o paciente para você reavaliar a cada um mês ou a cada 15 dias, e aí faça aí uma parceria com um bom profissional de educação física para vocês trabalharem juntos com esse final da reabilitação, né? Os últimos 3 meses, principalmente, porque eu acho que pelo menos ali 6 meses o paciente tem que ficar com o fisioterapeuta, né? E aí os últimos 3 meses eu acho que dá para fazer híbrido, desde que você tenha um bom profissional do seu lado, né? Concordo plenamente. Olha, não teria problema aqui também de colocar uma opinião contrária, tá? Mas Claro. concordo 100%. Isso que você falou, a gente citou lá no início, quando estávamos contando as nossas situações de paciente, é realmente um grande desafio manter o paciente motivado por tantos meses. Esse é um grande desafio. Tá? Eu enxergo, Natália, assim que, sinceramente, é quase impossível o paciente, ao longo de um tratamento tão longo quanto 9 meses, ele permanecer sempre aqui no alto em termos de motivação. Tá? Praticamente impossível, não me recordo o último que ficou realmente assim. Tá? Eu vejo o nosso trabalho muito para que quando ele tiver nessa flutuação, a gente não deixar ele chegar
tão lá embaixo, para que essa curva seja rasa e rápida, ele já retorne rápido. Isso é desafiador, é fácil falar aqui, né? Falar, ó, não pode, é desafiador realmente você conseguir esse comprometimento do paciente. Por mais que sim, ele seja o maior interessado, só ele sabe o que ele passou, o que ele pode passar se ele não se recuperar plenamente. Mas é realmente um fenômeno interessante, né? E desafiador, concordo, para o fisioterapeuta. Difícil, é duro. Eu costumo falar que as intercorrências durante a reabilitação não é se vai acontecer, é quando e qual. É isso. Né? Isso. Então, assim, durante essa reabilitação de 9 meses ou 6 meses, enfim, é muito difícil. Então, assim, concordo 100%, não é nada fácil. Eu estou vivendo isso a cada dia com os meninos, já vivi com atletas de vôlei mulher, tem vários que entram em depressão, não vê o fim do túnel, ficam catastróficos porque acham que nunca mais vão competir por causa dessa lesão. Então, assim, aí o fisioterapeuta ele tem que ter a capacidade de motivar, né, de pedir ajuda quando necessário, de criar alternativas, e por isso que eu acabei montando a escadinha, né, porque o atleta fica focado na meta e não no tempo, né, então a meta diminui muito a ansiedade. Então, porque aí ele vê que ele, para atingir aquela escada, né, aquele degrau, ele precisa ter a meta dele, né, não adianta, não vai ser uma questão por tempo, vai ser pela meta. Então, isso tem me Essa é uma ajudado das muito. estratégias, perdão, essa é uma das estratégias importantes, fundamental, que você tenha não necessariamente uma meta para atingir a cada 3 meses, que você tenha mini metas, vamos dizer assim, tá? Essa é uma das estratégias e que, bom, como você está dizendo, né, a gente sabe que dá certo, isso funciona, é fundamental, perfeito. A colega colocando aqui uma pergunta. Obrigado pela pergunta. Fatores de marcador sanguíneo, bioquímico, você tem usado isso para alguma evolução, para alta, Natália, no Não, Atlético, por exemplo? não Não? temos. Perfeito. Vou jogar mais uma aqui então, Natália. Histórico de saúde. Se o atleta ele fez uma segunda lesão, está em tratamento para uma recorrência, a evolução é mais lenta ou não tem necessidade de se preocupar por conta desse fator específico? Como é que é isso? A gente tem alguns casos, já tive, né, se outro dia eu fui fazer minhas contas de quantos LCAs eu já ou tratei diretamente, eu já supervisionei, tem em torno de 30, né, nos meus 16 anos aí. E aí, nesse período todo, quando a gente tem uma relesão, normalmente é uma reabilitação um pouco mais lenta. O cirurgião normalmente pede para demorar um pouco mais, né? Então, em torno de 10 meses. Aí depende muito do atleta, do cirurgião, né? Então tem que respeitar e trabalhar de forma multidisciplinar. E a relesão, ela é muito, assim, ela tem dois aspectos interessantes, né? Um é que o atleta já sabe o que vai passar, então, assim, ele já tá meio macaco velho ali, não, já sei, já tá mais tranquilo, então fica menos por um lado, assim, o passo a passo fica um pouco mais leve, porque ele já sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, aquelas dores que dão pós-cirúrgicas, ele, não, isso aqui tá tranquilo, já sei. Quando é a primeira lesão, ele já fica mais apavorado, né? Mas, por outro lado, ele sabe que né? A pessoa sabe que é mais um ano sem treinar, então eles começam a questionar se eles vão se manter motivados, né? E aí, trazendo a Olimpíada para esse assunto, né? Eu fiquei muito surpresa quando eu fiquei sabendo que a Rebeca, né, Andrade, que ganhou a medalha na ginástica artística, ela já teve 3 LCAs. Né? E me surpreendeu muito, porque é muito difícil, depois de 3 lesões, o atleta se manter numa motivação alta e se manter em alto nível, porque a lesão é muito devastadora de fato, né? Então, eu tô doida para conhecer o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta dela, para poder conversar, para trocar, para saber como é que foi esse processo, porque a gente já teve no Minas atletas da ginástica artística com a terceira lesão, e não é fácil mesmo. Nossa, nem imagino. Tendo 3 lesões, nossa, operando as 3. Eu cheguei a ter a terceira lesão, mas aí eu já tinha sido picado pela fisioterapia
já estava desgarrado, mais desgarrado do esporte. Natália, os exames de imagem auxiliam de alguma forma nessa evolução, na alta, ressonância magnética, ajuda de alguma forma ou não? Olha, nesses anos todos acompanhando atletas, eu não estou vendo os cirurgiões e os ortopedistas solicitando ressonância ao longo do processo de reabilitação, né? Então, eu não lembro, para ser muito sincero, nenhum que pediu, na verdade, né? Então, não sei se é uma característica mais dos ortopedistas mineiros, né? Mas, de certa forma, nem a literatura sustenta essa tomada de decisão, né? Então, a literatura é muito focada nos questionários funcionais, né? Na parte dos testes funcionais, o último consenso que saiu sobre isso, eles reforçam muito essa questão do trabalho funcional e metas quantitativas. Então, realmente, não é um dos parâmetros que a gente usa para liberação, não. Eu também não tenho visto. Eu também não tenho visto isso, não. E eu acho que no mínimo razoável que assim se conduza. Tem outras questões bem relevantes aqui que podem ser usadas como parâmetro. Amplitude de movimento, Natália. Primeiro te perguntar assim, como é que é a evolução da amplitude de movimento, ou como é que seria o ideal de uma progressão de amplitude de movimento após lesão de LCA? Os pacientes normalmente, já te adianta aqui, né, para levantar uma questão para os colegas, até uma colega botou aqui uma pergunta que tem a ver com arte de movimento. Os pacientes normalmente ficam muito ansiosos por recuperar a amplitude de movimento, tá? Como é que se dá essa evolução? Fala um pouquinho para a gente disso. Olha, o fisioterapeuta tem que ser obsessivo compulsivo para restabelecer a DM do paciente nos primeiros 2 meses, né? Então, assim, em torno de 6 semanas é o ponto crítico para estar com esse ganho completo, né? Entretanto, depende muito das lesões associadas, né? Então, a gente tem muita lesão de LCA associada com meniscectomia ou com sutura de menisco, e aí você tem que ser um pouquinho mais conservador no ganho de ADM, porque a sutura de menisco precisa de um pouco mais de tempo para essas flexões. Não, de uma forma geral, né, os nossos parâmetros que a gente tem usado, que é em torno ali de 8 semanas, 6 semanas, se for um LCA limpo, o paciente já tem que estar com a DM completa, tanto de extensão quanto de flexão, 6 semanas. Mas isso em todos os pacientes. Então, já teve pacientes nossos até a semana 12, ou seja, 3 meses para recuperar a DM de flexão. E aí a dica que eu dou, assim, que a gente tem feito muito, é usar Mulligan, fazer as mobilizações. Liberação miofascial tem ajudado muito os pacientes a responder melhor, porque o ganho de ADM é muito dolorido, né, D'Angelo, ao longo do processo. Então, assim, a fase pior, assim, uma das piores fases que tem, porque o paciente sofre muito. Então, de uma forma geral, a gente mensura todos os dias, né? O paciente chega, a gente mensura, o paciente vai, a gente mensura, para acompanhar esse ganho de ADM durante as semanas, né? E é bem interessante ver que o caminho não é linear, né? Tem, assim, às vezes a semana o paciente ganhou 5, 10 graus, aí na semana seguinte ela baixa e fica com o ganho Exato, arrastado ali de 1, 2 graus, aquela coisa exato, chata. exato, exato. Exato. É interessante quando você prevê isso para o paciente, né? A oportunidade que a gente tem de estar um pouquinho mais de tempo com o paciente, conversar, no mínimo, nos intervalos do que está se realizando ali. É interessante o que o fisioterapeuta preveja esse acontecimento. Isso traz uma confiança danada para o paciente, né? Porque, do contrário, pode ser que ele considere que o tratamento não está o mais adequado, ele começa a entrar naquela curva decrescente. Caramba, isso legal você ter lembrado disso. Isso é prática, é exatamente isso. Muito bom. A gente falou aí dessas valências musculares, né? Força, resistência. Sabe, Natália, a gente, mesmo nos últimos anos,
com todo o reforço que a gente tem feito, com lives, com conversas, com aulas, a gente ainda vê o fisioterapeuta se formando. E vamos lá, quando eu falo se formando, não é colocando a culpa no professor, tá? Porque quem não é autodidata não sobrevive. Tem que ser autodidata. Você, Natália, não chegou onde você chegou esperando que alguém te ensinasse algo. Você chegou onde você chegou porque você é autodidata. Você é ponto fora da curva, mas é autodidata. É isso. Eu ainda vejo uma deficiência muito grande na formação relacionada a exercício, a compreensão de uma fisiologia, a saber determinar uma carga, progredir uma carga. Por que isso ainda acontece? Por que a gente ainda tem isso? Difícil, né? É difícil, assim, eu acho que eu concordo com você, as pessoas têm que correr atrás da informação, né? Eu até hoje, eu busco informação de pós-operatório de LCA, eu tenho 16 anos de formado, né? Então, assim, a gente tem que estar constantemente estudando, se capacitando, então, assim, é muito legal a gente ter essa consciência que não vai cair de mão beijada, né? Então tem que correr atrás, tem que ler artigo, e tem muita coisa na internet, tem muita coisa em artigo, né? Então, assim, o último protocolo que a gente tem usado dá a sugestão de exercício em cadeia aberta, cadeia fechada, né? E é legal porque você faz algo que as pessoas já testaram, já validaram, viram que dá certo. Né? Então não fica aquela tentativa e erro, né? Que eu acho que é um grande problema hoje para o fisioterapeuta. Ele tenta uma coisa, aí não deu certo, ele muda para outra. Não tem uma lógica, né? E tem que ter uma lógica, é o que você falou, tem que sair entender da fisiologia, do que está acontecendo, o que você espera com aquela intervenção. E basicamente exercício. E eu, por exemplo, uma questão que me assustou muito há um tempo atrás, eu estava dando uma aula de pós, e a gente estava discutindo sobre LCA. E aí uma das fisioterapeutas falou que ela trabalhava só com pilates e ela estava com um pós-operatório de LCA e ela estava percebendo que não estava evoluindo o pós-operatório. Eu falei, olha, eu acho Pilates sensacional, mas o seu paciente precisa de carga. Só o Pilates não é suficiente para você trabalhar o pós-operatório de LCA. Então você precisa colocar no banco extensor, precisa fazer um agachamento, precisa ter carga externa para aquele paciente ganhar força, ganhar hipertrofia, fazer potência. Então, assim, ok, o Pilates ele é importante em várias fases do tratamento, para trabalhar o core, para trabalhar força também, mas só ele não dá conta do recado, não. Então, a gente também tem que ter essa visão crítica das nossas técnicas, né? Então, assim, eu tenho Mulligan, eu vou usar o Mulligan a hora que eu entendo que o paciente precisa. E não porque eu tenho apego ao Mulligan, né? Eu falo que o fisioterapeuta tem que ter o OLX, ele tem que ter um nível de desapego. Você vai usar a técnica que precisa de usar, né? Você vai usar o martelo, mas você precisa do alicate, não faz o menor sentido, né? Então, essa visão do tecnicismo da fisioterapia me incomoda muito, óbvio. E eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira de que todos nós, o fisioterapeuta, ele é maior que qualquer técnica. E quem manda, no final das contas, é o raciocínio clínico, né? E É não isso. a técnica É A, isso. B e C, né? Já falei isso algumas vezes aqui em outras lives. Que bom as pessoas também ouvirem de uma pessoa tão respeitada quanto você, né? Raciocínio clínico. Perfeito. E parte desse raciocínio clínico, claro, a gente adquire estudando, principalmente frase já pronta, mas aí subindo nos ombros dos gigantes, subindo, vendo, quer dizer, vindo, chegando junto logo após as pessoas que já desbravaram, que já fizeram isso, que já estudaram, como você mesmo falou, é uma oportunidade de errar menos ou errar diferente, já que outras pessoas já testaram, né? Eu considero fundamental, Natália. Legal, legal você colocar isso. Pessoal, tipo de esporte, você acha que influencia de alguma forma, principalmente para alta? É um esporte de contato ou não contato? Tem risco de queda? Ou não é um atleta que vai para uma atividade de ponta? Tem influência? Tem demais. Do nível amador para profissional já tem diferença, né? Então eu tenho vários colegas, inclusive até fisioterapeutas, que lesionam o LCA em algum momento da vida e me perguntam, Nath, eu devo operar ou não? O que você acha e tal?
E em várias das situações eu recomendo, óbvio, fazer uma boa avaliação com o ortopedista, mas dependendo do nível da atividade que a pessoa vai fazer depois, talvez não seja necessário fazer a cirurgia, né? E fazendo a cirurgia, você vai reabilitar ela para um nível de demanda muito baixo, né? Então, a reabilitação ela tem que ser adaptada a essa realidade do seu paciente, né? Atleta de final de semana, machucou porque viajou, torceu o joelho e aí voltou, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é importante. Em relação aos esportes, faz muita diferença. O fisioterapeuta, ele precisa entender do esporte do paciente para poder colocar exercícios específicos do que daquela pessoa vai precisar. Então, a ginástica artística tem uma demanda diferente da do vôlei, demanda diferente do futebol. Então, principalmente na fase final, né, nos últimos 3 meses, que você vai precisar de fazer uma reabilitação específica em loco, né? Então, ou no tatame, ou na quadra de vôlei, ou no campo de futebol. Então, os últimos meses, eles são fundamentais para serem adaptados à realidade à realidade funcional daquele paciente, né? Então, sim, tem que ser levado em consideração. Não sei se levado em consideração a parte de tempo. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, se você for considerar as evidências, a gente tem de uma forma geral que os atletas jovens têm um nível de relesão alto, né? Então, esporte de pivô, que tem mudança de direção, que tem saltos, e aí entra nos 9 meses para todo mundo. Mas aí a gente tem que levar em consideração esse finalzinho para adaptação dos exercícios. Perfeito. Apenas para completar, acho que eu não completei o raciocínio quando eu comecei a falar do raciocínio clínico. Além dessa parte que a gente aprende, claro, sentando, estudando, se aprende muito com a prática. Se aprende muito com a prática. Né? Uma coisa é você olhar fluxogramas, regras de predição, mas nada como botar a mão, nada como você realmente pensar todos os dias. Pensar todos os dias. Se permitir errar, inclusive. Sim. Né? E todos os dias pensar nesses erros e refletir e realmente tentar não errar a mesma coisa, pelo menos. Né? A gente tem a oportunidade de vir para casa e, em algum momento, buscar respostas, inclusive com os nossos próprios colegas. Né? Tem gente que ainda se sente pouco confortável de pegar um celular e mandar uma mensagem para um colega dizendo assim, ó, não sei o que fazer, me dá uma luz. A gente tem que ser mais parceiro, a gente tem que realmente considerar isso mais natural, sabe, Natália? De troca de informações, troca de contatos. Isso, eu acho que quem já atingiu um nível, é interessante isso, quem já atingiu um nível assim, de excelência, eu acho que fica mais confortável até de fazer isso, né, do que os mais jovens, que de repente acham realmente, muitas vezes, que não podem errar. Eles não podem, sou fisioterapeuta, agora eu não posso mais pedir conselho, eu não posso. Tem que continuar, tem que aumentar. Né? É algo para fazer todos os dias. Realmente é um exercício de todos os dias. Com certeza. Colocaram aqui sobre questionários autorreferidos. Eu lembro que teve alguma pergunta aqui para trás que falou de alguma coisa assim. Que questionários, habitualmente, Natália, você utiliza na tua prática com os pacientes de LCA, com os atletas de LCA? A gente usa o ICADC e o RSI, que é o que foi validado em português pelo pessoal do Ceará, que é o RSI-LCA. Então, é um questionário específico para LCA, medo de relesão, e a gente usa bastante, apesar de que, dependendo do atleta, ele pode mentir, né? Ele pode, né, assim, como é que fala? Camuflar as respostas. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente tem parceria com a psicologia lá do Atlético, então a gente faz o questionário de catastrofização, de estresse, de cinesiofobia. Então, a gente acabou dividindo um pouco dessa parte junto com a psicologia pela experiência que a gente teve no Minas, que a gente começou a fazer esses questionários depois que eu levei o Felipe Reis lá para fazer uma capacitação para a gente. Então, hoje isso é muito forte, presente na minha prática, a gente ter esse olhar também para a parte psicológica, até porque tem vários fatores relacionados
a parte psicológica, né? O último estudo que eu fui envolvida, né, que a gente publicou no American Journal of Sports Medicine esse ano, a gente fez uma análise de perfil de risco de relesão em atletas de futebol com pesquisadores suecos, desculpa, e a gente verificou que um dos perfis de relesão, que aumentavam o risco de relesão, era o perfil emocional. Eram aqueles atletas que tinham maior susceptibilidade ao estresse e que se colocavam em situação de risco. Né? Então, às vezes, aquele paciente ele é muito bom funcionalmente, mas o psicológico dele está mais alterado. E aí, de fato, ele se coloca em situação de risco e aí ele tem uma relesão, não porque o HOP test deu ruim, mas porque ele teve um aumento do risco ali pela motivação, pela parte comportamental, né? Aqui eu Ou tô com um seja, atleta, ele não tô com pode um ter atleta alta. meu aqui, o Rocean, que é um atleta nosso aqui, ele já tá dando a dica, né, Rocean? Não pode mentir a Não dor, pode mentir a dor. exatamente. Eu fico no pé deles lá. Exatamente. Assim como no consultório, muitas vezes tem paciente que aumenta a dor porque ele acha que a gente vai tratá-lo melhor, vai tratá-lo com algo mais efetivo, porque ele está falando que a dor está maior, e na verdade a gente trata errado se ele der uma informação deturpada para a gente. Tem essas situações em que o paciente diminui o que está sentindo, né? Ele camufla. Olha, ele está te escutando, tá vendo? É, Olha aí. Obrigado por estar aqui, viu? Prestigiando a gente. grande atleta, ele é exemplar, nota 10. Maravilha. Ou seja, Natália, aqui para essa parte psicológica. Então, se ele contempla todos os aspectos, vamos dizer, físicos, mas não contempla esse aspecto psicológico, nada de alta. Então, D'Angela, essa sua pergunta é muito legal, porque já aconteceu um grande problema há uns anos atrás, com um atleta de LCA da ginástica que completou todos os critérios funcionais, mas ele falava que ele tinha medo de relesionar. E o questionário dele dava repetidamente ruim por causa desse aspecto psicológico. E na época, a gente fez uma reunião multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, técnico, atleta, psicólogo, e todo mundo falou assim, não, ok, ele está com medo de relesão, mas a gente tem que começar a expor esse atleta de forma gradativa, até porque uma das questões para enfrentar o medo é a exposição gradativa, né? E aí esse atleta teve uma relesão, a terceira relesão dele. Né? Então, assim, foi um caso que me marcou muito, porque eu não sei você, eu fico arrasada quando os meus atletas têm lesão de LCA. Eu fico mal, eu fico assim, muito chateada e fico sempre pensando o que a gente poderia melhorar, enfim, né? E óbvio que nem tudo tem a ver com a fisioterapia, porque, claro, é multifatorial, mas eu fico muito mal, assim. E esse menino me deixou, eu fiquei muito. Todos os fisioterapeutas estavam envolvidos, né? Porque a gente tinha uma série de colegas trabalhando junto com esse menino, e não foi legal, assim. E aí a grande lição que eu aprendi desse processo é não subestimar o lado emocional. Né? Então, assim, se hoje a gente tiver um atleta realmente que tem um aspecto de medo, a gente vai ter que fazer um trabalho específico para ele, além da exposição gradativa, né? A gente teve caso na Olimpíada aí, né? Que a saúde mental não estava 100%. Como é que ficou a performance? Exatamente. E aí, claro, aumenta o risco, sem dúvida, sem dúvida. É, apenas não para você se estender tanto, Natália, não se preocupe em fazer uma imersão, claro. Mas cita pra gente quais são os testes físicos funcionais que você mais utiliza na tua prática. Eu sei que você chegou a falar alguma coisinha lá em cima. Pode elencar assim pra gente os que você mais utiliza, tanto para um acompanhamento quanto para alta. Tá, então a gente faz o isocinético, hop test, o cross hop e o single hop. Fazemos os questionários, né, o IKDC e o LSI, o RSI, desculpa. A gente faz o drop jump para fazer a análise da potência, igual eu comentei com você. É, o tuck jump, o teste de agilidade, T, o ângulo de aterrissagem no hop test e Interessante ver como vocês
Quanto à ciência, quanto à equipe, ela se preocupa em fechar tudo, né? Em avaliar grandes domínios que são considerados, cientificamente, inclusive, considerados como fatores de risco, né? Como potenciais fatores. Né? Interessante a gama que vocês usam. E se a gente for botar um a um aí no papel, a gente vai ver os domínios realmente todos contemplados. Legal, É, e legal. aí, para completar, a gente faz também essa análise da força, de quadril, do padrão de movimento durante o hop test. Então, a gente vai complementando a DM de dorso. Então, a gente acrescenta toda uma avaliação da cadeia cinética e não só do joelho. Então, faltou só falar essa parte. Perfeito. Tenho umas duas últimas questões aqui para você. A primeira, se você tivesse uma verba infinita, olha que viagem, hein? Uma verba infinita para planejar e executar a evolução e a alta após o reparo de LCA. Você pode pensar tanto no Atlético Mineiro, ou se você quiser trazer para a tua clínica, você que sabe, mas você tem uma verba infinita. O que você faria com o ambiente de um consultório? O que você traria assim? Número um, plataforma de força. Teria uma plataforma de força, com certeza. O isocinético eu acho importantíssimo. Análise 3D é importante também, porque algumas análises o olho não consegue detectar, né? Eu teria profissionais de altíssima qualidade, tanto psicólogos quanto preparadores físicos, né? E claro, fisioterapeutas, né? Então, não só equipamentos, mas pessoas e processos que façam jus ao equipamento. Não adianta você ter um super equipamento e não saber usar, né? Ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então, a gente precisa saber os processos nesse aspecto. Então, acho que seria isso. Perfeito. Pedir perdão para os colegas, eu não vou conseguir trazer mais perguntas aqui para a Natália, senão vai estourar muito o nosso horário. Como eu sempre faço aqui, Natália, sempre com um convidado que vem aqui, eu peço no final o que eu vou te pedir agora, tá? São duas dicas de ouro da doutora Natália Bittencourt aos fisioterapeutas a respeito do que conversamos hoje, a respeito da evolução e alta após reparo de LCA. A dica número um é ter metas. As metas quantitativas ajudam ao fisioterapeuta a errar menos e dão motivação para o paciente, né? E isso é fantástico para o planejamento e para uma evolução mais consistente da reabilitação. Então, se você não souber metas, o fato de você procurar, você já vai ter que estudar. Então, é uma dica de ouro, porque você vai ter que se virar para achar a meta. então, que meta que a Natália está falando? Você vai ter que procurar. Né? Meta 1, por exemplo, para começar a correr depois da lesão de LCA, tem que ter 70% de assimetria entre pernas. Aí, para você chegar nesse estágio, você precisa alcançar várias outras coisas. Então, a meta vai te forçar a fazer um planejamento e buscar alternativas para atingir essa meta. Então, eu acho que a melhor dica seria essa. E a outra é quantificar, né? A gente não tem dinamômetro na mão, né? Literalmente, a nossa mão não é a melhor forma de avaliar força, né? E força durante o processo de reabilitação de LCA é muito importante. E pela dificuldade que o físio tem, a minha dica, a minha insistência é a gente melhorar a avaliação da força. Perfeito. Excelentes, excelentes dicas. Natália, ó, voou o tempo, voou sempre quando o papo é assim, gostoso, leve, fácil, com pessoas como você, o negócio vai rápido, vai fácil. A gente podia ficar aqui falando muito mais tempo, mas queria te agradecer mais uma vez o pronto aceite do convite, o fato de você ter disponibilizado essa uma horinha. Eu sei que depois de um dia cansativo a gente vai para casa, quer descansar, quer ficar com a família, e você tirou esse tempinho para conversar aqui, para prestigiar. De coração, obrigado, obrigado. Reforçar, você sim é uma das grandes referências que a gente tem na fisioterapia esportiva. A fisioterapia certamente é muito grata
por toda a contribuição que você faz, não só no campo da clínica em si, os seus pacientes certamente agradecem, mas também no campo da pesquisa, com novas ideias, novas conduções, dando oportunidade, inclusive, para os fisioterapeutas que fazem o mesmo trabalho que você, que são nossos pares, da gente errar diferente. Essa é uma oportunidade que pessoas como você proporcionam para a gente, viu? Muito obrigado, de coração. D'Angelo, obrigado pelas palavras, né? Para mim, como eu te falei, é uma honra receber o convite, estar aqui com você e receber essas palavras tão bonitas. Então, te agradeço mesmo. Eu não estou numa fase fácil, estou com mudança, obra, né? E realmente fiz questão de fazer a live com você. Eu tenho falado muitos nãos, já peço desculpa para outras pessoas que me convidaram e eu não aceitei, porque eu estou terminando pós-doc, e enfim, né? Muita coisa em cima aí para fazer, mas adorei, achei que foi ótimo também, e é um assunto que sempre me deixa muito feliz, porque eu estou assim, ficando orgulhosa do processo de aprendizado e da reabilitação que eu estou proporcionando com os meus pacientes, porque no final das contas eu quero deitar a cabeça no travesseiro e falar, olha, eu dei o meu melhor para aquele paciente, para aquele atleta, e isso é que me motiva, né? Então eu sou muito grata também aos meninos do Atlético. Tá muito legal fazer essa revisão e melhorar os protocolos e culminar com uma publicação que vai ajudar muitos colegas. Eu espero que realmente, de fato, ajude, porque tem nos ajudado a construir melhores reabilitações. Então, eu não quero deixar guardado para mim, eu quero que outras pessoas também possam prover uma melhor reabilitação para os seus pacientes. Então é isso. Obrigada. Perfeito, belas palavras. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Natália. Fica com Deus. Saúde para você e para a família, viu? A gente vai se Obrigada, falando aí. gente. Até mais. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada, Beijo. Danja. Tchau, Tchau. tchau.